Good day, mate. Hi again. G'day. Hello, how are you? Good, you? That's good. Aos 50, Austrália. Então, aconteceu de eu ir para a Austrália com quase 50 anos e eu tenho feito esses vídeos para contar um pouco sobre a experiência que eu tive lá e alguns detalhes sobre coisas que são diferentes daqui. Alguns detalhes da cultura australiana. E hoje eu queria falar sobre o barulho. Existe uma lei de silêncio lá na Austrália e ela é muito rígida. Então, se você for fazer alguma festa, de segunda a sexta até 22 horas, você ainda pode fazer um pouco de barulho. A partir das 22 horas, não pode mais. Nenhum barulho que incomode os seus vizinhos. De fim de semana e feriados, existe uma tolerância de mais 1 hora, então até 23 horas. De 23 horas para frente, não pode fazer nenhum barulho que possa incomodar o seu vizinho. A minha landlord, ela gostava muito de dançar, ela fazia curso de lambada, e todos os fins de semana ela tinha algum baile, alguma coisa, alguma festa, né? Ela falava que ia para party, que seria uma festa, mas seria assim, alguma coisa com dança, né? Relacionada à dança, uma reunião ali do pessoal que fazia o curso de dança para colocar em prática as coisas que eles tinham aprendido no curso. E ela ia quase todos os fins de semana, mas era engraçado que assim, umas 4 da tarde ela já estava pronta saindo de casa, porque começava cedo e terminava muito cedo. Pra gente, assim, a hora que termina, normalmente é a hora que está se saindo pra balada aqui no Brasil, né? Mas lá não pode. Então a maioria das festas lá, 23 horas já acabou. Eu me lembro também que eu morava na casa de uma brasileira e ela costumava convidar amigos todos os fins de semana para fazer alguma, assim, para comer. Ela sempre fazia alguma coisa diferente para comer e convidava pessoas diferentes a cada fim de semana. Dependendo da pessoa, ia embora mais cedo, mas dependendo, ficava lá até meio tarde e os vizinhos reclamavam. Muitas vezes, como a casa ficava num condomínio, os vizinhos reclamavam com o manager do condomínio, que seria um síndico, mas lá é meio diferente esse cargo de manager. Ele não só manda, como ele também mantém o condomínio. Então seria meio que uma mistura entre zelador e síndico. Mas ele faz toda a administração ali do condomínio, e eu vi algumas vezes ele ir lá bater na porta e falar, maneira com o barulho, porque os vizinhos estão reclamando. E aí os vizinhos reclamavam com o manager, porque se chamasse a polícia a coisa seria pior. Mas pode se chamar a polícia. Então não se relaciona somente a barulho de música, barulho de pessoas conversando também. Nesse caso, dessa brasileira que eu morava, não tinha música nenhuma, eram só as pessoas conversando. Como estava muito calor, todo mundo estava conversando no backyard, que é uma espécie de jardim que normalmente tem no fundo da casa. E então ela tinha ali uma mesinha, tinha algumas plantas, era um local assim bem agradável de ficar, estava calor, e as pessoas estavam ali fora conversando. E mesmo assim os vizinhos então reclamaram, porque é lógico, não tinha nada abafando o barulho, estava indo diretamente para os vizinhos. E isso não era tipo mais do que 10 horas da noite, não. Talvez fosse quase 10, mas não que eu me lembre, não era mais de 10 horas da noite, não. De qualquer maneira,
dependendo do barulho, não pode se incomodar o vizinho qualquer hora do dia, tá? Então, por exemplo, barulho de cachorros latindo, como eu tenho um vizinho aqui que os cachorros adoram participar do meu vídeo, dos meus vídeos, né? Quando eu tô aqui gravando, eles ficam latindo, desesperados lá, e muitas vezes eu sei que eles aparecem aqui no vídeo. Já aconteceu até de eu tentar colocar o fone para tentar abafar esse barulho dos cachorros. Lá isso não pode acontecer. Se você denunciar, se você chamar a polícia vai na casa do seu vizinho e vai falar, você tem que dar um jeito nesses cachorros ou mudar para outro lugar, porque não pode incomodar o vizinho. Construções também, que normalmente é uma coisa que você precisa fazer na sua casa e faz barulho, não tem o que se fazer. Tem alguns equipamentos de construção que fazem um barulho muito alto. Inclusive os equipamentos aí que são usados para se fazer asfalto e tal, que nem é uma construção particular, é feita normalmente pelo próprio governo e por órgãos públicos, e fazem um barulho enorme. Então, esses barulhos de obras, que é uma coisa que não se pode controlar e a obra tem que ser feita, né? Então, eles são permitidos das 6:30 da manhã até as 6:30 da tarde. E aí eu acho meio estranho também, é que lá tudo é muito cedo, é muito mais cedo do que aqui. Eles acordam muito cedo e vão dormir muito cedo. Então, o limite de barulho lá, à noite, é 10 da noite, que aqui a gente tá totalmente despertos às 10 da noite, né? E o mais cedo lá é 6:30 da manhã, que eles consideram que todo mundo já esteja acordado 6:30 da manhã. Aqui deve ser aí entre 8 e 9 da manhã, né? Também não pesquisei para saber, mas com certeza 6:30 da manhã não é. Mas lá é permitido sim. Se você estiver sendo incomodado pelos barulhos do seu vizinho, seja uma festa, seja um cachorro, seja até barulhos de ar-condicionado, eles colocam, se for um ar-condicionado aí que não seja mais silencioso, estiver incomodando o seu vizinho, eles vão lá fazer lá a medida de decibéis. E se tiver acima do número que eles consideram, a polícia vai primeiramente dar uma advertência para a pessoa, vai dar um prazo para ela mudar aquilo que está incomodando o vizinho, que normalmente é de 96 horas, e posteriormente eles voltam e vão verificar se alguma atitude foi tomada. Se a atitude não foi tomada depois desse tempo, aí eles vão aplicar uma multa, que o valor mínimo é de $266, mas pode chegar até $18.000, que vai depender aí de quantas pessoas esse barulho está incomodando, se é muito alto ou não. Por exemplo, uma boate que estiver incomodando um bairro todo, uma boate, por exemplo, sem proteção de ruídos, que esteja incomodando um bairro todo. Se for um caso assim, a multa pode ser de até $18.000. Agora, se for um cachorro latindo, um ar-condicionado, uma criança chorando, televisão alta, alguma coisa assim, ou música alta,
aí a multa é menor se estiver incomodando uma pessoa só. Se estiver incomodando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa doente que não pode sair da cama, alguma coisa assim, então aí a multa já é um pouco maior. Todos os detalhes eles vão levar em conta. E é isso, então barulho é meio complicado lá. Para mim era ótimo, porque eu não gosto de barulho muito alto. Então, hoje em dia a gente tem fone, né? Qualquer coisa que você quer ouvir, coloca o fonezinho, escuta o fone. Até aqui, depois que eu voltei de lá da Austrália, eu fui umas vezes levar minha mãe em hospitais, assim, não coisa séria, mas a gente tinha que ficar esperando ali na sala de espera de hospital. E as pessoas levavam o celular e ficavam assistindo vídeo para todo mundo ouvir ali dentro da sala de espera do hospital. Tanto que muitas vezes a gente tinha que ouvir o número às vezes o painel não estava lá funcionando, que normalmente aparece num painel, mas era uma pessoa que vinha, chamava pelo número e a gente mal conseguia ouvir o número de pessoas ao redor assistindo vídeos no celular com o som alto para todo mundo ouvir. E eu achava isso um absurdo, porque, gente, tem fone de ouvido hoje em dia de todos os valores. Você não quer, você quer assistir o seu videozinho? Ótimo, coloca o fone, assiste, ri, se diverte, ou seja lá o que for que você esteja assistindo, mas as pessoas ao redor não têm que ficar acompanhando ou sendo incomodados por aquilo que você está querendo assistir. Isso eu nunca vi lá. As pessoas normalmente andavam com fone de ouvido, até com aqueles fones assim maiores, mas nunca ouvindo ou assistindo vídeos ou ouvindo alguma música para todo mundo ouvir no ônibus ou em qualquer outro lugar. Nunca vi isso. Mas é por isso, existe um respeito, mas existe o respeito porque existe a lei também para cobrar esse respeito. Quando não existe lei, é meio difícil de se impor respeito, né? É isso, então, barulho meio difícil de fazer lá na Austrália, mas eu acho isso bom. Eu acho que uma sociedade para ser... para as coisas darem certo e funcionarem, é preciso ter lei, e a lei muitas vezes tem que ser rígida. E lá as coisas funcionam bem. Era isso que eu queria deixar, e